Boa tarde, galera. Rádio. Essa é a tua. Ah, tá. Eu tava olhando pra você. Oi, Cris. Aquela também. Câmera 1, câmera 2. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Nathalie Mamani e a gente tá aqui novamente com mais um podcast. Espero que agora, em momentos finais, retas finais dessa temporada, primeira temporada, eu acho. Não, então, é a primeira temporada do Cinema Periférico 4 Fim dos Tempos, mas é a segunda temporada dos podcasts do Quito. E estamos na reta final mesmo do projeto, esse é o episódio número 18. Só faltam mais 2 episódios, um que vai ser com Dani Fagundes, que foi um convidado que a gente entrevistou ano passado, e o final de encerramento. Mas esse, infelizmente, mas felizmente também, é o último podcast que a gente faz contigo, Nathalie. Então, eu queria muito, nesse final de podcast, né, que a gente grava contigo, que tu comentasse um pouquinho qual a tua perspectiva do podcast, das experiências que tu viveu no Cinema Periférico até o Fim dos Tempos. Bom, acho que agradecer imensamente assim a vocês, foi muito legal, eu me diverti muito, poder ser aqui a copiloto, sei lá como é, né, tá aqui conversando um pouco sobre cinema, e acho que é uma oportunidade mesmo pra gente poder discutir filmes, assim, a partir do nosso olhar, né, acho que como pessoas migrantes, andinas, enfim, todas essas questões, trazer o nosso olhar sobre esse lugar do cinema e mostrar que também é pra nós, assim, né, a gente também tem nossos pensamentos, enfim, que também tá aí na luta do audiovisual, e acho que é isso, bem feliz e espero que continuem, realmente adorei o projeto, tô torcendo muito. Pois é, a gente vai tentar voltar com uma segunda temporada do Cinema Periférico até o Fim dos Tempos, de uma terceira temporada dos podcasts, mas o orçamento do Vai acabou. Lembrando-se sempre que esse projeto foi financiado pelo Programa Vai da Secretaria Municipal de Cultura. Mano, eu queria saber novidades, tem novidades? Novidades de carreira, novidades em geral? Vixe. Novidade agora, eu acho que... A novidade do momento é eu acho que o Oscar. Exatamente. Essa é a nossa novidade. E o Carnaval meio Oscar também, né? Acho que é isso, né? A gente teve aí Ainda estou aqui. Ainda estou aqui ganhando aí o filme internacional pela primeira vez aqui pro Brasil. Acho que significa muito a nível Latinoamérica, né? A nível países... que estamos aqui, os países vizinhos também, muito importante. Acho que tem trazido essa visão, esse olhar. Acho que a galera tem discutido muito sobre isso, ajudar, né, as próximas produções, entradas em festivais, enfim, vamos ver o que acontece depois disso. Também mostrou aí, né, a discussão aí do filme de Emília Pérez, que acabou ganhando... ganhou melhor música. música. Tu assistiu essa cena? Eu achei muito cringe quando ela foi receber o prêmio e começou a cantar a cena. Ai. Não sei, foi muito estranho. Não vi, não, mas eu vi depois o relato da Zoe Saldanha, que ganha a melhor coadjuvante, dizendo que não era sobre o México o filme. Então, acho que esse Oscar trouxe alguns comentários, assim, né? Algumas discussões pra gente falar sobre esse audiovisual, as premiações e entender aí qual a nossa própria perspectiva também dentro de tudo isso, né? Pensar também que é um filme feito pelo pelo Globoplay? Globo Filmes. Globo Filmes, que tá na Globoplay também, né? Então, nesse streamer, nessa plataforma grande da Globo, né? Vamos ver como vai ser para audiovisual agora. Será que a galera vai migrar, vai tentar fazer mais parcerias com a Globo? Como que vai ser, né? Então, acho que a gente fica nesse pensamento agora. Tem um tempão que a Globo tenta financiar filmes, inclusive um filme de um amigo nosso, do André Novaes, foi feito desse jeito, mas é isso, tipo, vai no corre, né? Eles fizeram o filme através de um orçamento bem enxuto, tipo de curta-metragem, mas deu certo. Vamos ver, na real, não sei. Eu acredito muito que, pelo menos, coloca em pauta a discussão da forma em que estamos relendo a ditadura.
Exato. Na América Latina toda. E também bota na mesa a relevância da cultura como produção cultural mesmo e do Estado financiando essa cultura. Eu vi muita galera, é doido, né? Porque os filmes atualmente estão entrando numa fase muito, não sei se precária, pelo menos de transformação, de que a galera não está assistindo tanto conteúdo muito longo assim, e está migrando muito para conteúdo curto, e inclusive, não sei se apareceu para você que tem uma série, não sei, mas é muito estranho. No TikTok tem pedacinhos de séries chinesas, que tipo são pedacinhos e são acelerados, ou que só vão pulando. Ou tem uma série também, acho que é estadunidense, que é a madrastra, não, a mais jovem e noiva. E a noiva malvada, alguma coisa assim. Que são tipo telenovelas, com lógicas de telenovelas, mas muito curtas e em vertical, assim. E que estão aparecendo mais e mais, inclusive estão sendo mais e mais produzidas. E não sei se esse vai ser o futuro do tipo de conteúdo que a gente vai assistir. Não sei se tu assiste também. Eu acho que. Eu acho que a gente tá nesse meio, assim, né? Na verdade, a gente tá num meio, num lapso de tempo há muito tempo, né? Acho que desde o surgimento da internet, a gente tá nesse lugar que a gente não sabe direito o que vai acontecer, o que tá acontecendo, né? Mas que sim, o TikTok, o Reels, aí, as redes sociais mudaram a forma das pessoas consumirem, né? Então, a gente vê uma transformação aí tanto do próprio consumo e da própria mente das pessoas que a gente, enquanto ser humano, está processando ainda a rapidez dessas informações, né? Eu acho que a gente vê aí, né, que em estudos que é ligado principalmente a ativar questões da nossa cabeça, ligadas à dopamina, enfim, de que trazem essa euforia que o nosso cérebro não está sabendo lidar direito, então quer mais, quer mais, quer mais e vai viciando esse formato, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem aberto, assim, essas discussões. A galera tem conversado sobre como esse lugar também é um pouco perigoso ou como... Enfim, acho que vão se abrindo vários públicos, né? A galera que vai acabar ficando lá, mas de alguma forma também vai querer um conteúdo mais completo, né? Eu não lembro da onde que era a pesquisa, mas eu tava vendo um vídeo no YouTube de um youtuber que eu esqueci o nome. A gente vai pra essa plataforma e eu esqueço o nome, vou começar a anotar. Mas é um youtuber que fala de cinema, assim, e cultura pop, comentando sobre como o YouTube tinha ganhado em reproduções de vídeos em TV, tipo TV, e tinha ganhado da Netflix, por exemplo, e de outras plataformas, como a Prime Video. Então, mostrando que agora as pessoas consomem muito mais conteúdo no YouTube e em TV. Televisão, O que né? significa que, provavelmente, o que estava em TV, agora as pessoas têm usado, tipo, você tá cozinhando, você tá trabalhando, fazendo alguma coisa em casa, você liga a TV a modo de, tem uma coisa Tá no ligada fundo, né? e acompanhando. Só que isso tem mudado as produções também, porque isso significa que não necessariamente você tá prestando atenção no que você assiste. Mas acho que também significa que as produções de YouTube também estão melhorando as suas próprias produções. A gente tem muito vídeo longo, muitos podcasts. Eu assisto muito. A maioria dos materiais que eu assisto no YouTube, todos passam de 30 minutos a 1 hora. Então, acho que isso transforma. Porque na Netflix, por exemplo, a gente tem um cardápio ali, só que é um cardápio muito limitado ao que o próprio Netflix te dá e que são produções do própria plataforma. Então, nem sempre chega ao nível YouTube que você tem tudo no mesmo lugar. Então, acho que tem esses dois lugares, né? Eu acho que o YouTube sobressaindo sobre essas plataformas de streaming e as redes sociais indo para os gatilhos aí, que a gente vê que tem grande parte, acho que são jovens que têm consumido, que estão aí. Eu acho que uma outra questão social de estar num lugar um pouco conturbado da nossa história, enfim, e que acabam usando as redes sociais como escape mesmo da própria realidade. E nesse lugar, ou tá ali o tempo todo naquele enxurrada de dopamina, acaba sendo essa armadilha que prende, né? Então, acho que tem todas essas coisas acontecendo, assim. Não, é doido, mas assim, eu tô tentando. Eu sinto, assim, personalmente, que eu tô ficando muito viciado. Pelo menos às noites, quando eu vou deitar, eu já peguei a costume e tô tentando tirar, de deitar com o celular na mão e ficar assistindo o Reel, assim, e descendo. E eu tô tentando me policiar para não ficar assistindo, porque eu perdo o sono.
perdoa, vontade de dormir e, tipo, fico 1 hora assistindo Reels e tô tentando ler mais, me obrigar a ler. Só que isso é uma questão que vai de costume mesmo, de jeito, de hábito. Tu tá tentando te policiar também? Tu percebe que tu assiste muito Reels ou não? Uhum. Acho que eu só não uso o termo policiar, porque parece que a Ah, gente tá se policiando, né? Usar um policial é meio estranho né? Acho que a gente tá tentando, acho que talvez se... Ah, não sei, olhar o meu comportamento, mas sim, eu, por exemplo, desinstalei o TikTok. Porque eu caraca. fiquei realmente pensando nessas coisas e desinstalei, assim, apesar que eu pensei, é legal, a gente recebe informações de outros lugares, produções e tal, mas ao mesmo tempo nunca é completa a informação. Então, mesma forma que tá chegando o material, ela não tá completa, tá cortada. E aí eu percebi que várias coisas que eu via no TikTok eram continuidade que eu já via no YouTube. Então, acho que eu tenho preferido estar no YouTube. Pelo menos eu vejo mais a informação mais completa do que no TikTok. E aí o Instagram fica nesse mesmo lugar, né? Mas acho que tem pesquisas aí que falam que o número de usuários tem caído muito, assim. A própria Twitter caiu por causa das questões da Elon Musk, enfim. O Instagram tem caído também pelas mesmas questões. A gente tem o Instagram já meio perdido no nicho do algoritmo dele mesmo, né? Mas quem tá ganhando agora mesmo é o TikTok. Por essa questão toda, né? Ele tira as coisas das redes sociais, ele não te pede pra você performar uma imagem. Você só precisa ser espectador ali, né? Claro. O criador, mas o criador também é espectador no TikTok, porque você assiste muito pra criar, recriar o que tá fazendo. Então eu tenho sim tentado melhorar esses meus hábitos, mas é muito difícil assim, porque realmente pensar que mexe com uma coisa da sua cabeça, né? Então na hora de dormir ali é a luz, é o próprio, não deixa o seu cérebro entender que é hora de amenizar, de cair, de dormir, de descansar e fica só estimulando, mas eu também tenho esse hábito assim de ficar assistindo, sim. Eu tava vendo também outra coisa que tu comentou e acho que também tá me afetando e eu tô tentando como ressignificar mesmo, Uhum. que é o fato de quando eu como, eu peguei o costume de ouvir podcast ou assistir podcast. Uhum. É também por causa do podcast do projeto como uma forma de estudar para como Uhum. fazer direito, mas eu já peguei esse hábito e muitas vezes quando eu tô almoçando, eu sinto a falta de ficar ouvindo alguém falar. É. Aí quando eu tô conversando com alguém, eu só fico ouvindo a pessoa. E a pessoa fala, nossa, você não fala nada, não, eu já É peguei você, meu podcast. Entende? É doido esse, É. como as redes sociais vão afetando nos seus formatos reais, assim, pelo menos Uhum. do meu lado, enquanto eu como, já tá me afetando. Tô tentando mudar isso, Exato. tô tentando mudar isso. Exato, porque aumenta ali o seu nível de ansiedade, né? E É, de urgência. Porque o tempo todo a gente imagina que, sei lá, nada mais a gente pode esperar mais do que 3 segundos. Você precisa 3 segundos, então parece que tudo é muito rápido, tudo é agora. Você não pode estar fora daquele lugar, tem que estar acompanhando as últimas notícias, o meme, a crítica, não sei o quê, o post. Então a gente fica muito. Não consegue, tipo, na hora da alimentação, que é o momento que o seu corpo não só está se alimentando, mas a sua mente precisa processar os alimentos que estão entrando. Então não é seguro, né? Sua mente precisa aprender, entender o que está entrando. Inclusive, isso mexe. Se você está comendo e ao mesmo tempo assistindo alguma coisa, você não percebe o quanto você comeu. Você só come, seu cérebro não está conseguindo entender que você já está satisfeito, por exemplo. Então, isso pode criar um distúrbio alimentar. Que você vai comer muito mais, porque você não vai nem perceber que você comeu ou comer errado. Então, errado não, mas comer de uma forma que, sei lá, o seu cérebro não está processando direito, né? Então, meio que acho que a gente pode sim consumir, mas entender em que momentos ele está sendo benéfico, né? Como uma forma recreativa, eu acho que sim, mas acho que ensinar o cérebro a dizer, ó, eu tô assistindo isso, tá me deixando sim ansioso. Mas eu sou acostumada assim, tipo, a minha mãe, ela é da TV, então a TV em casa fica ligada o dia inteiro. E aí tá sempre um barulho. Eu também tenho, eu preciso ter um ruído. Tipo, eu durmo agora, eu durmo assistindo o YouTube. E aí o que eu faço? Eu falo, eu boto no YouTube, mas eu sei que minha questão é com ruído. Então eu boto um documentário de peixes, animais na floresta. Aí fica ou um documentário bem chato, história. Tipo, chato, história é legal, né? Mas tipo, que você precisa pensar muito. Então eu boto uns vídeos no YouTube de história, assim, bem antigo. Aí isso vai me dando sono e eu vou dormindo. Mas eu tento não botar nada que seja estimulante. Tipo, eu não boto filme de ação, coisas que eu vou precisar, que vão me dar esse estímulo. Então eu falo, eu quero ruído. Então, eu boto uma coisa bem levinha que realmente vai me dar sono enquanto eu assistir e me deixar calma. não sei, é um processo É. e eu vou.
Eu acredito que aos poucos a gente vai pegar hábito e também as próximas gerações, acho que tu também comentou isso e acho que é exatamente isso o que tá de moda nessa época era, o que tava de moda nessa época era ter rede social, o que tá de moda agora é ser low profile, assim. E Uhum, quando menos rede social você tenha, mais legal é, tipo, socialmente falando. uhum. Aí, enfim, falando agora saindo do lado individual e indo para o lado coletivo. E falando também sobre os filmes, o que tu achou dos filmes dessa semana, Nathan? Nossa, achei muito legais. É, os dois bem interessantes e contrastam, assim, com outros temas que a gente já tem conversado. Acho que com a nossa atualidade também. Eu achei com o que a gente tem passado, assim, como a gente comentou em outros podcasts e tal, né? E eu acho que hoje, agora pensando em também no próprio Ainda Estou Aqui, filmes políticos, né? A gente tá Uhum. nesse tema, assim, de entender a questão do governo, o Estado e o poder que ele tem, né? Sobre toda a nossa sociedade, a nossa identidade, né? E como isso vai para o audiovisual, assim, e o nosso papel aí dentro disso, né? O que eu acredito que pode ser nosso primeiro comentário é que o Juliano aparece no filme do Avelino Regicida. Eu conheço o Juliano do Ibira Lab, provavelmente vocês podem ver ele no Ibira Lab, no Cineclubes, ele aparece lá. E ele tá agora com 30, 40 anos, quase, acho. Só que ele tá muito novinho. Quando tu viu ele, tu conhecia ele Tá. assim ou não? Olha, eu conheci pessoalmente, foi ano passado, não era estreia, mas era numa mostra de cinema onde estava o filme daquele Tio Martin. Acho que foi aí que eu conheci pessoalmente. Eu acho, não sei, gente, minha memória. Mas eu conheci ele pelo nome a partir eu acho que é a irmã dele, não lembro, que fazia um projeto também de festival, sarau, assim, que foi onde passou meu filme também, tá aqui. Aí eu lembro que ela tinha um irmão que trabalhava com cinema. E aí eu fui seguir nas redes sociais, entendi que ele trabalhava com cinema periférico e que era bem da hora também. Então a gente já conhecia pela internet, assim. Como fluxo mesmo. É, Ele fala no filme, e falando já sobre um pouco sobre o filme do Avelino trata sobre... Ele parte de uma pergunta bem direta, que é o que é guerra de classes, e ele troca, né, a palavra luta por guerra de classes, e pergunta para vários artistas porque o que significaria guerra de classes. E parece que pode ser talvez um mau uso do termo guerra por em lugar de luta, mas ele faz propositalmente porque provoca uma conclusão, tipo uma constância de briga contemporânea. Assim. O que tu achou do filme assim nesse sentido? O que tu uhum, abstraiu do filme? Do curta, né? exato. Eu acho que um dos comentários legais durante o documentário foi uma pessoa que falou assim: não, acho que a gente não tá numa guerra de classes. Eu acho que a gente não tá lutando entre a gente, né? Ele fala disso. Que na verdade é meio que tem esse lugar mais grande, né? Que botam a gente pra parecer que a gente tá lutando entre nós, como tipo, que na verdade ninguém tá ganhando, né? Todo mundo tá perdendo. Acho que isso me assimilou melhor, assim, tipo, é verdade, assim. Tipo, esse lugar que a gente tá o tempo todo uma classe. Acho que nessa classe, eu acho que ele quis dizer nessa classe com o público que tava lá, em classes talvez a gente fala classe baixa, classe média, né? Uhum. Não sei se a classe, por exemplo, os milionários, eles estão ganhando mesmo, né? Não sei como dizer, a gente tá perdendo, enfim. A gente tá perdendo em questão, sei lá, perdendo o mundo todo, talvez pode ser sim, né? Um bilionário tá destruindo o planeta que ele mesmo tá morando e vai todo mundo morrer. Pode ser. Mas acho que nessa questão, fazendo contraponto com outro filme, o Soft, quando ele fala das classes, mas na verdade ele fala das tribos, é a mesma coisa, né? A gente tem ali grupos sociais, enfim, tendo que competir, entrando num conflito que não é nosso, assim. Acho que esse tipo de conflito é ser criado, né? Foi criado a partir de uma colonização, a partir da entrada aí de países colonizadores, potências. Naquela época, sei lá, era a Inglaterra. Hoje a gente tem outros países aí com modelos de dominação, né? Que para eles compensa que a gente esteja além, assim, tipo, por fora da realidade, de quem são as pessoas que realmente estão lucrando com isso, enquanto a gente tá brigando uns contra os outros. Isso é uma fala do documentário também, né, do Soft. É tipo, a gente tá brigando aqui uns contra os outros, estamos se matando, enquanto eles estão lá bebendo champanhe, lá vivendo bem, os filhos das melhores faculdades.
Eu acho que nessa questão da guerra de classes é meio que isso, né? Não é que a gente, a classe, sei lá, operária, enfim, os trabalhadores, a classe baixa, a classe média, enfim. A classe média, por exemplo, que é uma classe ilusória, que finge, que acredita que está em crescimento, ganhando alguma coisa, mas na verdade está igual também, só está nesse lugar. Acho que mostra isso, né? A gente não tá a gente tá, na verdade, fazendo parte de um plano de alguém, assim, né? Eu tenho uma questão que, pelo menos essa foi uma crise, não uma crise, mas um questionamento que me fiz muito no último semestre do ano passado, que foi quando eu fui ler sobre balcanização, no sentido de que a gente tem estados, né? E que supostamente cada estado deveria lutar por sua autodeterminação e, em geral, sobre sua soberania e sobre sua autonomia para frente a outros estados, né? E a gente sempre vai discutindo isso constantemente sobre como muitas vezes a lógica tipo, eu sou brasileiro não me representa tanto como eu sou andino. Tipo, eu sou, sei lá, eu sou periférico, tem outras agrupações ali. Só que tem também esse lado que é a questão, né? Que quando a gente fala sobre a guerra de classes, sempre nasce essa dicotomia do proletariado e o burguês, assim. E que quando a gente não se unifica como proletário e se balcaniza, sei lá, por periférico, classe média, inclusive entra nesse lado de racializado ou não racializado. A galera fala, né, isso é uma coisa que eu sei que vem de branco acadêmico, que fala que não, que essa separação está errada porque balcaniza, separa a luta de proletários, que é os problemas de exploração, e que entra para problemas de reivindicação, que no final não ajudam a mudar o sistema. Aí eu quero te perguntar, o que tu acha dessa afirmação? Eu sei que vem de galera não racializada. De galera, eu vou partir nesse lugar de proletário, proletário e burguesia e tal. A gente sabe que parte de um pensamento que foi criado para um outro ambiente, né? Foi criado para a Europa, foi feito ali por um grupo de pessoas específico, pessoas brancas, enfim, de um outro contexto. Ele não é feito para um contexto indígena em um contexto do colonizado, né? Ele é feito a partir destes países europeus, enfim. Quando a gente fala aí do comunismo e desse pensamento, né, comunista e tal. Que eu acho que ali, enfim, não sei, tinha seu contexto, tinha seu sentido e sua identidade com aquilo. Pra gente não é isso, né? A gente não é proletariado. Por exemplo, nos países andinos, como na Bolívia, quando o comunismo chega, ele chega de uma forma colonizadora também, assim, porque ele chega para aplicar um formato de governo, um formato de uma estrutura social, mas é uma estrutura social que eles querem implementar num país que não é para isso, não é essa realidade, né? Então, na Bolívia, por exemplo, os povos indígenas, os povos originários, os povos que estavam ali, os aimaras, quechos e todos os outros povos, que estão no campo, por exemplo, eles são identificados lá como campesinos, como proletariado. Isso é uma forma de apagamento da própria identidade dos povos originários, porque aí eles passam de ser povos originários, indígenas, com questões específicas daquela terra, e passam a ser vistos como um proletariado campesino no formato comunista europeu. No formato de trabalhador de terra, né? Trabalhadores de terra. Só que não é a mesma coisa. Aqui a gente está falando de um povo que era milenário, que viveu ali, que está sofrendo a colonização de países brancos, enfim, e que precisa de uma outra forma de estrutura social, que já tinha a sua própria estrutura social, e aí chega um outro botando lá. Tanto que o plano comunista, esse tipo de ideologia, não acaba em alguns momentos dentro da própria luta e estrutura dos guerrilheiros, dos grupos de luta mesmo da Bolívia, eles são contra. Em algum momento eles não aceitam. Por exemplo, no surgimento da Huipala, eles não aceitam. Eles acham que isso não faz sentido. Quando a Huipala surge nos povos bolivianos, um grupo de militante, né, boliviano, eles
não aceitam. A academia comunista não aceita o pensamento indianista, por exemplo. O indianismo é um pensamento dos indígenas feito para indígenas. O indianismo faz sentido naquele lugar, dessa época de revoluções, não lembro o ano, né? Mas quando surgem as revoluções, Fausto Reinaga, que vai surgir... A gente vê isso nos textos de Fausto Reinaga, por exemplo, e da Domitila Chungara, que são 2 líderes, personagens muito importantes para a história da Bolívia. Domitila Chungara, por exemplo, vai dar grandes críticas ao próprio Che Guevara. Ela vai criticar o Che Guevara, porque ele vai chegar com uma ideologia de um outro contexto, de um outro país. Ele é um cara da burguesia, que tá indo para lá e chega com pensamentos com o Fidel, que vão acabar, na verdade, trazendo problemas para o povo que ele chega. Vai chegar lá, vai criminalizar de uma forma, tipo, com outras pessoas que não tinham nada a ver com dessa linhagem, e não vai se conversar com o povo. Tipo, eles não se assimilam a chegar no povo, a entender o povo, as questões do povo, o que eles precisam, qual é a ideologia daquela galera, e só querem implementar esse outro plano. Então, isso acaba não sendo bom, e aí, quando chega, por exemplo, quando os bolivianos ou quando os andinos chegam com congressos comunistas, eles têm críticas a gente, sabe? Então, para você ver como pensamentos muito diferentes. Então, acho que eu penso nessa linhagem, assim, de que a gente não é para nós, assim, eu imagino. Uma separação, o indigenismo e o indianismo é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Qual que é a diferença? O pensamento indigenista, ele é principalmente feito por pessoas de fora, pessoas brancas, né, em sua parte, a gente vai ver. O indigenismo. O indigenismo é feito por pessoas não indígenas, né? Pessoas brancas, pessoas que são, digamos, os simpatizantes, os que estão ali para colaborar, os que querem, em sua grande parte, salvar o índio. Tutelar, no sentido tutelagem? Isso, no sentido tutelagem. Eles têm o pensamento de salvar, no início, né, principalmente, salvar o índio e preservar o índio. O índio, eu digo índio no sentido índio mesmo, porque eles realmente vão ver o indígena como essa espécie, como esse grupo de pessoas que precisa ser salvo, precisa ser preservado e não ser destruído pelos outros brancos, né? Então surge esse pensamento indigenista que acaba sendo muito tutelar, que acaba tendo esse pensamento de salvador e de preservação de uma cultura fictícia, porque o índio, como eles querem que nós sejamos, já não existe há muito tempo, e a gente está em transformação, então a gente não consegue preservar essa espécie como se fosse um animal, que você vai preservar a espécime dele, né? Não tem como isso acontecer. Então, é o indigenismo, assim, falando bem simples, assim, de como é o indigenismo. Obviamente, pessoas indigenistas são realmente ativistas, vão morrer, vão cuidar, vão preservar e vão estar junto da luta indígena mesmo, né? Mas eu acho que, em grande geral, acaba indo por esse lugar. O indianismo é um pensamento que vai surgir lá com o Fausto Reinaga é o principal ator, um dos principais, mas a gente vai ter várias pessoas assim, pequenos grupos militantes na Bolívia, na época, não sei se é 1700, 1800, mas faz uns tempo atrás, que vão ser os indígenas que vão lutar pelos indígenas no poder, digamos, como a gente usa agora, né, assim, pretos no poder, vai ser tipo indígenas no poder. No caso, o indianista, no início, ele vai ser contra qualquer tipo de indigenista, ele não quer ajuda dos brancos, ele quer que, na verdade, os indígenas estejam em todas as esferas de poder, no governo, no dinheiro, na educação, em tudo, e que o indígena deveria ser quem delimita, quem cuida, quem organiza a sua própria identidade, sua própria sociedade. Uma soberania cultural radical. Isso, seria... No início, acaba sendo essa soberania bem radical, mas que depois a galera vai entendendo e conversando e desmembrando, assim, esse assunto, vem vindo. Mas é do indianismo que surge o Ipala, que surgem alguns pensamentos de, por exemplo, trazer o Ano Novo Andino. De novo, o Ano Novo Andino não existia, ele é criado, né? Ele já não existe nem vestígios de existir o Ano Novo Andino, ele é criado a partir de jovens da faculdade da UNSA, que vai querer aí sim falar, não, acho que a gente precisa ter o Ano Novo Andino, o Ano Novo também, assim como a China, como não sei quem, para poder levantar a nossa ancestralidade, nossa cultura, vamos fazer um marco. E vão ir atrás de pessoas do campo, indígenas, para ver se alguém podia ajudar eles. Mas é algo novo. Não, me parece doido porque tu mencionou agora a China. E parece muito a postura da China como soberania China. A galera, tipo, pelo menos da academia e do lado da... Aqui tem sempre a briga, né? Especialmente nos grupos não racializados sobre comunismo e capitalismo. E que é a China, e que a China mistura tudo. Mas eu posso falar desse lado mais
sei lá, de leitura do que eu sei é que eles são muito fechados para a autonomia própria, assim. O que é da China e, se você quer copiar, me copia, mas você vira lá. E é isso, tipo, eles têm a consciência, ou pelo menos o governo tem a consciência de que nada do que vem de fora vai ser aplicado radicalmente, porque eles têm uma cultura própria. E partem da cultura própria para a administração pública. E é uma coisa que, pelo menos, eu sinto que a galera andina está tentando fazer, ou pelo menos a Bolívia, com a pluriculturalidade, tentou fazer, mas que está batendo porque tem forças externas que vêm, não, você tem que participar do governo. E aí vem eu me lembro muito também do Soft, que ele fala, né? A gente é forçado a ser dividido em tribos, mesmo que a gente não... somos pessoas diferentes, e te classificam de algum jeito, e o governo funciona dessa forma meio abstrata, e vai te forçando aos poucos, assim. Eu acho que nesse caso, por exemplo, a China é um dos países imperialistas, né? Acho que esse pensamento que a gente vê, assim, que é novo também, com o pensamento da industrialização, capitalismo, né? Que vai mudar... O capitalismo, por exemplo, muda toda a nossa existência, né? Que vai usar o dinheiro, a produção, é esse capital como principal, além da vida, inclusive. Então, acho que nesse momento é que tudo muda. Então, aí, acho que quando a gente entende isso, aí que faz sentido. Por que que o governo quer dividir as pessoas? Por que que existem tipos de controle social, né? Por que que é melhor para o governo que eles falam, né? Que as tribos estejam separadas e que estejam em confronto entre si, do que alinhadas para entender o que o governo quer. E o governo, na verdade, só quer mais capital e tá alinhado, na verdade, com os outros impérios, né? Com a Europa, alinhado com os Estados Unidos, sei lá. E todos eles estão nesse grande grupo. Eu acho que em outros momentos, não sei se a gente falou aqui, mas, na verdade, quem são os verdadeiros... A galera que realmente está lucrando e realmente está governando não são nem os governadores, não são os presidentes. Quem realmente governa é são as multinacionais. As indústrias, as grandes indústrias e os grandes capitalizadores. Sim. Então, eles são os verdadeiros governadores do mundo, são eles, né? É o Elon Musk, é o cara da Meta, enfim, o cara da Amazon. Além de outros, Jeff Bezos, além de outros que realmente são quem estão governando a Terra. E realmente para eles não interessa nem de longe o que a gente sente ou o que a gente quer. A gente é capital. Esses dois filmes, na real, os dois dialogam muito para esse sentido de, talvez, da resignificação, uma discussão profunda sobre o que é a política, qual é a relevância da administração pública, qual é a relevância da participação política ativa. Desde teu lado, tipo, de experiência como indivíduo, o que tu acha da participação política, seja desde o lado do regicida que vai para a guerra de classes, a luta constante, a reivindicação, ou soft da tentativa de participação governamental como ativista? Eu acho que em soft a gente vê, eu acho que é que mostra bastante esse pensamento que eu tenho, por exemplo, eu não sei se mais pessoas têm, eu tenho conversado com algumas pessoas que sentem isso também, né? De a gente tá num momento assim que parece que não tem controle, mas não tem como solucionar o caos que já tá, né? Tipo, o ator ali, o ativista, né, que já tá há anos fazendo esse trabalho, ele tá numa tentativa máxima de tentar mudar a situação do país. Ele quer um país melhor a ponto de deixar a família de lado, né? Ele vai deixar a mulher dele de lado e vai deixar os filhos de lado para salvar o país, seria, né? Só que eu acho que ele, no processo, ele vai lá e entende que, na real, é muito maior que isso, que ele não tinha tanta força. Tipo, ele perde pra um cara da internet, sabe? Perde pra um cantante de uma música só que estourou assim. Exato. Então, parece uma coisa brincadeira, mas é verdade, de mostrar que realmente o povo tá ali no momento em que para você ganhar o povo é só você dar dinheiro para eles que vai ganhar. E hoje em dia assim também, aqui a gente vê isso, você pode vender qualquer coisa, uma história para o povo, a galera vai acreditar, né? Mas a gente não consegue chegar acho que quando a gente mira nos governadores, a gente não tá chegando na verdadeira pessoa que vai mudar a transformação social do país, não é ali. Acho que a transformação social é na base, na verdade, né? É no pensamento das pessoas. Em algum momento, uma das mulheres vai falar que está na campanha dele e fala, né? É muito difícil a gente mudar o pensamento deste país. A gente precisa mudar o pensamento de como a gente elege. Mas é que já está há tantos anos ali, e na verdade é tão recente, porque acontece a independência, enfim, tem a época da colonização, a independência, e isso tudo vai mudando o pensamento social da comunidade no Quênia. Mas já está grudado, né?
Então, acho que agora, nesse momento, é isso, assim, eu acho que ir para esse lugar da base, a gente conversar e discutir, debater e tentar se virar entre nós, assim, entender como vai ser o futuro do mundo, assim, ele não é tão otimista, como a gente viu no final do documentário, você realmente perde, às vezes, e você tem que se voltar literal ao que é mais importante, ao que está próximo de você, a sua vida, né, a sua família, a realmente viver, né, uma vida. Então, acho que talvez a gente volte para esse lugar, que nem ele. Não, e inclusive o soft era apenas 60 anos depois de redemocratização, né? Que eles estavam lá que 50 anos tinha Isso. ficado um presidente, entre aspas, e daí 10 anos eram tipo, um novo, o filho do anterior presidente. Só que isso é parte para o mesmo ponto de que a democracia, supostamente, como processo também, serve para um grupo de pessoas brancas na Europa. Quando você força para aplicar em outro momento, sem uma releitura profunda de cultura, termina dando treta. E, inclusive, eu lembro que eu fiquei assim com como que aquela raiva de quando eles... Tu vê que a costume deles é que o que está participando das eleições vai dar dinheiro especificamente para que, literalmente, se eu estou te dando dinheiro para que tu vote por mim. E a costume deles é que, não, eu vou receber dinheiro e eu vou votar por você. Me dá dinheiro, me dá uma camiseta, é tipo, não tem essa cobrança da administração pública. E eu falei, nossa, que bosta. Mas eu pensando já para dinâmicas mais próximas, inclusive no Brasil, a gente vota pelo cara que que botou o nome de supostamente renovar o parque, que supostamente renovou a rua, que fez... Mas é o trabalho dele, tipo, a lógica é que não deveria botar o nome, não deveria ter existido essa lógica de campanha no processo de eleição. Tem alguma coisa estranha aí, que tipo, que no começo me incomodou, mas quando comecei a assistir o filme, falei, nossa, é muito parecido, de alguma forma tá próximo da gente, sabe? Uhum. Mas é isso mesmo, né? Eu acho que é só o formato, que a troca é diferente, mas é a mesma realmente, né? A gente vai... a campanha, quando a gente vê na TV, é realmente a mesma coisa. Parece uma grande piada, assim, o que quando a gente vê brigas, por exemplo, uma pessoa que tá fazendo a campanha contra o outro. Aí a gente vê o Datena tacando a cadeira, por exemplo, no outro cara, que é um coaching, assim, que surge do nada. E que vem com outro pensamento. Que, enfim, que vem com... Acho que a galera tá realmente indo atrás do dinheiro. A gente vê isso, a gente percebe, pelo menos eu percebo, né? E aí a galera meio que, não sei se ilude, enfim, como que acontece. Acho que até pensar que, primeiro, migrantes no Brasil nem votam, então a gente nem vota. Mas também não sei se votar mudaria alguma coisa, No final assim... é isso, tipo, não sei se Não não muda mudaria muita nada. coisa, assim. Além do caso de poder, sei lá, concurso público, É, coisas que ser isso votante, seria legal, um concurso ser público. residente, ser naturalizado seria bom. Mas às vezes não também, porque a gente fala das questões de fronteira, de nações, uma forma que não é nossa também. De novo, aqui a gente é dividido, ia falar de divisão de territórios, de grupos, a gente tem aqui a divisão dos países, né? Então a gente tem a Bolívia, o Peru, o Brasil, por exemplo. Mas ali naquele nicho são lugares que pessoas eram às vezes de um mesmo grupo étnico, mesma comunidade, e que vai ser dividido por uma linha fronteiriça, assim, que na verdade não faz sentido e que corta pessoas que estavam em trânsito o tempo todo. A gente fala de migração, mas a migração sempre existiu de um outro formato, né? Uma migração pela troca de alimento, uma migração por uma troca de territórios, mas sempre houve troca territorial entre os povos, assim. A gente tem aí provas disso. E não como algo novo, como se agora tudo fosse murado e que é novo, agora é estrangeiro e é estranho a nossa entrada aqui. Então, realmente eles botam em conflito pessoas que são de um território tal contra um território aqui dentro mesmo. Sendo que não é não deveria ser esse o foco, né? Que a gente brigasse entre nós de que eu sou desse território e você é o intruso. E se não, pensar na partilha de o que a gente ganha um com o outro, assim, como a gente faz essa troca, né? Então, acho que a gente está o tempo todo nisso. O tempo todo a gente está sendo iludido, sendo controlado, sendo manipulado, nossa visão e nosso olhar. A partir desse olhar publicitário, eu diria assim, da comunicação. O poder que o vídeo tem, por exemplo, né? A comunicação e seu poder sobre as pessoas, né? No sentido da luta do Soft, né? Que é o personagem do longa. Até que ponto tu faria ativismo, Natalie?
Tu estaria no ativismo colocando tua família em risco? Não, acho que não. Não botaria minha família em risco. Acho que é esse ponto, não. Mas também não me candidataria, por exemplo. Eu não acho que... Aqueles pensamentos pessoais, mas eu não acho que ativismo faz sentido com política. Você não pode se juntar a eles, assim. Acho que não tem como você achar que vai combater o vírus sendo um vírus. Eu acho que você acaba virando igual a eles. Não acredito, assim, que dá para entrar no sistema e dessa forma e achar que vai conseguir mudar tudo. Talvez sim, você vai entrar e você pode aprender, pode influenciar, pode ter outros planos do porquê tá ali. Mas eu acho que, como eu falei, não são eles que controlam. É muito maior, né? A gente sabe que são as multinacionais que ganham dinheiro, que são as verdadeiras pessoas que movem a economia do país. Então, que estão ali investindo e tal, né? Então, não acho que faz sentido entrar, né? Apesar de, enfim, ter pessoas muito boas aí dentro da política, que estão a favor das nossas questões, que estão aí pelos indígenas, pela diversidade de gênero, identidade, enfim, mas que não acho que não sei se isso vai transformar alguma coisa a longo prazo, assim. Não sei, vamos ver. E você, amigo? O que você faria? O que você faria pelo ativismo? Até que ponto? Essa é uma coisa que eu me vejo pensando muito no sentido de que coisas eu produziria, tá ligado? Eu acho que todo mundo precisa pagar contas também, né? Mas no sentido de ativismo, eu falo... Eu também não sou muito fã da política, porque, como você me conhece, eu me irrito muito rápido. Eu fico bravo muito rápido. Então, eu não sou muito bom de política, porque eu me irrito muito rápido. Sou uma pessoa que assim, é muito irritável. Mas, assim, falando sobre no sentido de ativismo, eu também me pego muito pensando que tipo de produções eu faria como produtor. Aí, não sei se até que ponto eu faria, tipo, filmes que iriam em contra do que eu acredito, assim. Se você vai... Por exemplo, tem muitos filmes de galera... Imagina, um pensamento assim, alguém te oferece para, sei lá, produzir, gravar, dirigir um filme sobre a ayahuasca desde o olhar do ayahuasca desde o olhar do Faria Limer, que vai curtir a experiência indígena e vai te pagar 70 mil por 2 semanas de trabalho. Seria? Seria? Não. Essa é a pergunta, sabe? Não. Aí chega esse ponto de que o que eu me cobro é que, inclusive indo, eu me sinto incômodo quando eu tô fazendo esses projetos. Eu não me sinto num espaço agradável. Aí eu tô chutando mais para o que o meu corpo sente no momento, mentalmente, tipo, sensorialmente. Aí, quando tu me fala, não, tu participa, eu sei que não faria política, mas a nível ativismo, se eu sinto que não vou ficar cômodo, também não iria. Tem muitos discursos também muito na própria academia, que eu sei que eu vou ouvindo dos colegas da faculdade, que eu vou me irritando também, porque sei que está sendo muito tutelar, tá tutelando, ou que está sendo muito, não sei se ingênuo, sabe? Sobre as mudanças e tal. Por exemplo, tu vai para muita protesta, assim? De protestar e ficar na parada, ficar na frente do MASP falando? Não, em algumas, só bem pontuais. Bem pontuais, né? Não ir em todas aleatoriamente. Não sei. A nível ativismo, eu falo, nossa, o Soft, o cara, porra, mano, admiração total, o cara trabalha, vai literalmente na trincheira, já recebeu tiro, já tá lá fotografando, a galera, tipo, perdendo as mãos, tipo, foi um trabalho fodido, assim. Mas eu acredito fortemente que eu não faria o trabalho dele, assim. Assim, de ir na linha de frente e fotografar, tu é desse aspecto, tu teria essa pegada de ir na linha de frente, nos enfrentamentos sociais e pá. Acho que sim, se eu tivesse ali, eu provavelmente iria, assim, acho que iria. Por uma questão também de estar ali e sentir parte do momento e que tem que estar junto. Acho que eu iria pra linha de frente. Mas o filme o tempo todo isso, né? A gente vê ali, acho que... Eu gosto do formato, assim, que o filme trouxe, né? Que ele vai tanto mostrando o próprio ativista, né? Ele como esse personagem forte, ativista, que vai na linha de frente e tal, que acredita na mudança do país e tal. E, ao mesmo tempo, ele passa ali pelo lugar também as coisas que ele acaba literalmente deixando de lado, a família, né? Quando a gente vê a mulher dele ali tendo que sozinha lidar com as questões dos filhos e se realmente achando que para ela agora a coisa mais importante
é a família, na questão de estar ali com os filhos, né? Criação, eles são pequenos ainda, e que ela lamenta que ele não pode estar presente vendo a criação dos próprios filhos, e inclusive ela, enquanto mulher, que se sente apagada por ele, assim, nos discursos dele, ela é só a mulher dele, ela não tem uma identidade, então acho que nesse lugar a gente vê essa conversa, assim, é de até onde o ativismo dessa forma vai, né, assim, eu acho que a gente tem esse... Não vou falar que ele faz isso, mas eu acho que eu também, enquanto pessoa que tá ligada a essas coisas, a gente tem que ter esse cuidado de ver até que ponto não tá indo numa questão, não sei, talvez do ego, sabe? Da própria questão de querer se sentir parte de alguma grande revolução, de uma grande mudança, mas se sentir como alguém muito especial, assim, e acaba perdendo outras coisas e não prestando atenção no que é pequeno, no lugar onde talvez você não tenha reconhecimento público do mundo, mas você tá ali realmente sendo importante para o nicho que você tá, e no nicho naquele momento era a família dele, por exemplo, né? No nicho pode ser a minha família ou a minha própria comunidade, para além de algo gigante, né? Então, acho que quando eu penso em coisas de trabalho de base, é isso também, a gente está cuidando desse lugar. Porque o lugar do protagonismo, ele é um pensamento, acho que quando ele entra, por exemplo, pensar no governo, ele quer entrar para uma campanha política, ele está realmente também entrando no lugar do protagonismo, que é um pensamento também capitalista, também é um pensamento colonizador, enfim, que vai olhar, e cristão, que vai olhar uma pessoa como um centro, como alguém que protagoniza algo, um ser ali quase idolatrado, assim, sabe? Endeusado, como essa grande pessoa que consegue essa grande coisa, né? A gente vê isso também no cinema, por exemplo. O diretor, é a diretora, enfim, do filme. E todo o resto fica como a galera que acompanhou, mas grande prêmio é pra direção, sabe? A galera que acompanhou termina sendo esquecida, mas é a galera que faz o filme. É isso, entende? Como o lugar do protagonismo é uma armadilha, e na verdade ele é ficção, porque não existe isso, você não faz nada sozinho. Um coletivo não é sozinho, a campanha não foi sozinha, um filme não é sozinho. Então esse lugar, na verdade, ele também é feito pra gente competir, porque a gente não quer fazer uma coisa junto, a gente quer competir para que eu seja protagonista contra você, digamos, eu ganho de você. Quem tá ganhando nisso, né? Quando a gente fala de novo das cotas de filmes indígenas, editais e lugares para espaços indígenas, a gente vê uma cadeira, uma vaga, uma cota para um protagonista indígena. Mas essa não é a questão, essa é de novo uma forma de controle, de competição, de acabar com a nossa organização, onde a gente precisa competir uns contra os outros para ver quem ganha. E aí ninguém tá ganhando, de novo. Quem que ganha nessa guerra? Ninguém, né? E é doido porque tem vários aspectos, mas tipo, partindo do mais singular, eu já vi muito acontecer em casais que eu conheço, amigos, especialmente de arte e também de ciência, inclusive, que da academia, que um termina sendo muito famoso por algum motivo, e essa lógica da sociedade do protagonista termina como que afetando a contraparte do casal, né? E durante muitos anos, inclusive, isso foi o que aconteceu com as mulheres, né? Tipo, essa frase de, como é? Sempre tem detrás de todo grande homem tem uma mulher, uma grande mulher, que é a frase. Mas agora também as políticas de reconhecimento foi mudando, mas também tem esse efeito, né? Tipo, se uma mulher tem muito sucesso, o companheiro ou companheira termina sendo, tipo, ficando para trás. E muitas vezes, na lógica familiar do capitalismo, termina sendo a pessoa que cuida dos filhos, assim. E o soft acontece isso, dá para ver, tipo, ela tem que migrar sozinha, cuidar dos filhos, porque o cara tá seguindo a luta dele, o sonho dele, né? Do protagonismo. E agora que tu menciona, inclusive, me decanta mais ainda essa lógica de que a nossa política é muito de protagonista, né? Eu enxergo a lógica da pessoa mesmo, do que se está postulando para participar de uma eleição, o cara deve sentir que é o protagonista da vida, assim, saca? Inclusive em pautas muito mais próximas da gente, os caras também devem falar, nossa, eu sou o protagonista que está lutando por essa causa.
Exato. É o tempo todo, a gente foi o Salvador, né? A Salvador. A grande pessoa que tá ali pra salvar todo mundo. Acho que aí vem um pouco do cristão também, né? O que salva, o Deus, aquele que tá no comando. Que aí vai meio que entrando na nossa cabeça, né? E entra nesse lugar de que existe uma única pessoa que vai realizar todas essas coisas, que vai salvar o país, por exemplo, né? Que vai salvar a economia do país. Não existe isso, assim. Então, a gente foca nesse único lugar e é mentira, né? Não tem como, assim. Você vai focar nessa única pessoa. Essa pessoa enche o ego dela, se sente muito grande e maior que todo mundo. E todos os outros abaixo, mas, na verdade, não tá realmente salvando ninguém, né? Tá só salvando a si mesmo, assim. E o trabalho de base é isso, né? Reconhecer a relevância do grupo e da comunidade para entender as respostas, assim. O sentido mesmo termina sendo por esse lado. Uhum. Já para finalizar, Nathalie, vamos falando sobre filmes que recomendaríamos a Esse relação. podcast foi rápido. Falamos muito, nem parece. Mas eu anotei aqui porque eu ia esquecer, mas pelo tema de falar de lutas políticas, ativismo e tal, e porque eu assisti recentemente, achei muito legal a história, eu, como assim, entusiasta do filme Ensaio, adoro Chris Marker. E aí eu fui ver lá os negócios do Chris Marker e tal, e tem um filme que fizeram durante as revoltas lá na Grécia, as revoltas de 2008, né, que aconteceu depois da morte de um jovem, de uma criança, que foi feito lá na Grécia, esse documentário experimental, filme que está no YouTube livre, que foi feito por um grupo, acho que é um grupo, uma pessoa que se chama Panagiotis Karagnorga. Ixi, falei totalmente errado, desculpa, galera. Mas que foi feito por outro grupo de pessoas que fizeram o documentário todo e botaram ali como dirigido por Chris Marker. Chris Marker nunca falou nada, como bom pessoa anônima que ele era, que queria não estar na frente das câmeras, nem aparecer, nunca falou nada até que ele morreu, né, se partiu. E aí foram lá e reivindicaram o documentário, tipo, não foi ele que fez, na verdade, foi a gente e tal. E aí fez sentido, porque era um documentário um pouco diferente mesmo, assim, o Chris Marker do nada ali gravando nas revoltas gregas, pensou? Eles falaram, o Chris Marker, eu fui convidado a ir participar de um grupo anarquista na Grécia e gravar a revolta, enfim, ele não tava lá. Muito legal. Achei, tipo, isso uma forma de não protagonismo, assim. Chris Marker não queria protagonizar as coisas. A gente tem, assim, 1, 2 fotos dele na internet, ele não recebia premiações, ele não ia em entrevistas, ele não mandava fotos. Se você queria uma foto dele, ele mandava foto do gato dele. Por muito tempo, o Chris Marker era quase um pseudônimo, assim, uma pessoa que nem existia, um grupo de pessoas. Então, acho que isso é foda, assim, como Chris Marker, eu acho muito da hora que ele não foi lá e quis falar, tipo, não, eu não fiz esse filme, ou eu fiz esse filme. E abdicou desse rótulo. Então, acho legal esse ponto pro filme Ensaio. E o filme é muito legal. Se chama Sementes de Dezembro. Sementes de Dezembro. E outro filme também, por ter essa questão de falar acho que da discussão pra mim, de pontos de vista diferentes. Eu acho que no soft a gente vê pontos de vista diferentes. Quando vê o diretor falando ativismo e vê o povo ao mesmo tempo dizendo pra ele, quem é você? Assim, mas quem é você? Que eu nem vou votar em você. Então vê essa contradição, assim, que tipo, ele quer uma coisa muito grande, mas às vezes o povo nem quer ajudar ele, sabe? Que aí eu acho que ajuda a mostrar esses 2 lugares dentro da conversa do documentário. É o filme do Dahomey, da Mati Diop, que ela vai lá, em algum momento ela tá ali falando de levar as peças de museu lá acho que da França, de Paris, para o país lá dela de volta, e tá gravando todo esse trânsito das peças de museu, e ao mesmo tempo ela vai lá e grava um grupo de jovens, eu acho que numa faculdade, em que muitos deles, alguns, assim, vários comentários e tal, mas alguns falam assim, mas a gente nem se importa com isso, são só objetos pra gente, não é importante mais. Se algum dia foi, mas agora não é importante. Um grupo fala, mas eu acho que a gente tem coisas muito mais importantes, tipo, é importante, mas a gente precisa cuidar da educação, o sistema, o nosso país, e acaba que essas peças de museu não são tão importantes.
Então, acho que eu gosto disso, porque ela traz um lugar grande, tipo, nossa, é muito importante as peças de museu voltarem ao seu país de origem, enquanto o povo, às vezes, fala, não, tipo, eu gosto desse tipo de documentário que te mostra um grande, mas aí o povo, na verdade, às vezes está com outro pensamento, tem outras questões, e que aí eu acho que é um documentário que não te prende num caminho só, ele vai te abre para você pensar por si próprio as questões e os pontos de vista, né? Como que não tem uma resposta fixa do governo falando pelo povo. Isso, eu acho que é legal, porque pra gente, como quem tá assistindo, a gente pensa só também. A gente, é verdade, tem isso aqui. Então, a gente realmente, como a gente falou, a gente pensa e usa a nossa cabeça pra além de só ficar dando scroll, sabe? Eu acho que De esse nosso jeito, né? do nosso Em lugar jeito. do jeito. É. Eu só tenho um filme para recomendar, porque agora que tu falou, inclusive me lembrei, que é um filme do Fernando Birne, que se chama Tire 10, que é um filme antigão já do Fernando Birro, argentino, que ele pega um trem e desde Porto de Buenos Aires até o sul da Argentina e vai conhecendo pessoas. É isso, o filme é isso. Ele vai conhecendo pessoas sobre que estão em diferentes processos da Argentina do começo do final, desculpa, do século passado, e ele vai vendo as dinâmicas de como o discurso vai mudando o que seria a Argentina na capital e o que é a Argentina para o povo mesmo, que está longe da capital, do discurso generalizado, das falas de nossa industrialização e tal, sino que vai discutindo a galera que está indo, que mora perto da linha do trem até o sul da Argentina. É um filme muito legal sobre essa perspectiva de que não existe um só discurso, não existe uma só forma de viver, que tem várias dinâmicas e cada grupo social vai resolvendo essas dinâmicas. E aí, Cris, tu tem um comentário? Muito legal. Onde... Pode ser que tira 10 significa tira 10. Ah, a Cris falou que tire 10 é a forma. É uma. Como quando você escreve exatamente como soa? Tem uma figura de linguagem, enfim. Tire 10 significa tira 10, que significa dar 10 centavos. Tire 10 significa dar uma moedinha de 10 centavos, que as crianças na época. Porque o filme acompanha crianças. As crianças gritam tire 10, que significa eles estão pedindo dinheiro para as pessoas que passam por aí. Ah, E eu acho que é isso, gente. é isso. Já estamos atrasados, né? A gente tem que comer. Obrigado, gente. Vamos aí para a próxima temporada. Finaliza, Renati, finaliza A minha estadia. né? A minha estadia, né? Minha residência. Exatamente. Gente, muito obrigada. Me convidem para os próximos. Continuem aí assistindo filmes, filmes feitos por pessoas andinas, indígenas, sei lá. Continuem acompanhando o Coletivo Quitos. Continuem me acompanhando também, louca. Continuem por aí nos YouTubes e se cuidem, sei lá. E não sei. Ai, Acho- Choritas da Babilônia, gente. Fefe, que cuida dessa casa, do espaço da casa das Choritas da Babilônia. Agradecer muito a Fê por estar aqui recepcionando sempre esse cuidado. O Fê também por estar aqui sempre cuidando de nós. E esse espaço coletivo mesmo, que acompanha o coletivo Choritas da Babilônia, realmente, acho que... E os outros coletivos andinos, migrantes que a gente tem aqui em São Paulo, que estão aí fazendo esse trabalho de base, né? E provavelmente vamos tentar, com todas as nossas forças, fazer mais atividades na Casa das Cholitas. Então, se tudo der certo, ano que vem vai ter muita atividade na Casa das Cholitas. E também entre no mediado, né? Vamos ver, vai dar tudo certo. Nathalie, sei lá, se a galera te encontrar na rua, sei lá, não na rua, mas no festival, a galera deveria falar com você? Deveria falar comigo. E... não sei. Tem uma pergunta importante. Qual é a tua comida favorita? Sarta. E qual a tua bebida favorita? Ixi, nossa, na minha cabeça vem suco de laranja. Nem uma xixinha, não? Uma xixi. Chicha? Ah, eu acho que o suco de laranja, amigo. Juro. Eu amo suco de laranja. Suco de laranja. É bom, é suco de laranja, gente. A gente se vê. Chicha, ela não é andina de verdade. Não, eu amo chicha, gente, mas assim, nesse calor... Na chicha também é perfeito nesse Chicha calor, né? fria, Mas beiradinha. ela é amarguinha, mas eu amo, gente, tomem chicha. Uma chicha do... É que eu ultimamente peguei o gosto da chicha por causa dos eventos que a gente tá indo. Mas enfim, gente, é isso. E a gente se vê essa semana ainda, porque tem mais podcast amanhã. E pode falar atrás da câmera, está osso.
Ah, é verdade. Ah, é verdade. A produção relembrou que atrás da Ela câmera, tá aqui. A produção lembrou que ela está aqui, gente. Verdade. A Cristina tá aqui com nós. atrás da câmera está a Cristina Mena operando o áudio e o Ozzy. som. E o Ozzy tá também. Operando os cabos. Ele tá operando os cabos. É isso, gente. Até amanhã. Beijo.